Agora a gente vai ter o Daniel Trent, e é bacharel em artes plásticas pela FAP, e mestre em práticas visuais pela ECA. Ele também dá aula no curso da ESPM, e trabalhou já no estúdio do Rico Lins, trabalhou em Londres, está muito relacionado com as artes, já participou também do workshop de criação da Bienal de 2 anos atrás, também do workshop da Bienal desse ano. E agora a gente vai ver um pouquinho uma outra faceta de tipografia editorial. Né? A gente começou comigo falando um pouquinho mais com foco em revistas, a gente passou um pouco para o jornal, e agora a gente vai ver um pouco da visão do outro lado da moeda, né? Do design também usando em outros tipos de publicações, que não, alguns casos até que é interessante, de projetos que não nascem do editorial, ou enfim, são publicações que você faz um projeto derivado de alguma outra área, né? Que seja uma sinalização, algum outro tipo de projeto. Né? Então a gente vai ser o Daniel, e na sequência vai ter a Mariana também, antes do almoço. Depois nós vamos fazer o almoço e o resto da tarde. De novo, também as perguntas, vocês podem já, se tiver pergunta no papel, já vai passando ao longo da palestra mesmo, até para não esquecer, para não ficar com vergonha, não ficar com medo de entregar depois. Já passa para os meninos, ou se eu estiver do lado também, já pode entregar para mim também. E, enfim, Daniel, suba ao palco, por favor. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer o convite. Segundo, eu queria, enfim, dar os parabéns aí. Dar os parabéns pela organização e para a organização do evento. Eu acho louvável conseguir reunir 250 pessoas no sábado de manhã para ouvir pessoas falando sobre tipografia. Eu acho incrível isso aqui, é um negócio. E esse foi um convite que me deixou numa espécie de crise assim, de saída. Por quê? Porque eu sou formado em artes plásticas, fiz mestrado em linguagens visuais, nunca tive nenhum estudo formal de tipografia. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Então, essa apresentação é um pouco uma tentativa de entendimento daquilo que eu estou fazendo aqui. Eu vou mostrar 3 projetos que têm ali a tipografia como um veículo importante, que nascem, que tem a tipografia como princípio. Né? E, pensem lá nos projetos, eu fico pensando um pouco qual a minha relação com a tipografia. A minha relação com a tipografia, por isso o título da palestra, é uma relação que é pragmática, ou seja, a tipografia tem que funcionar. Como eu disse, eu não sou um técnico da tipografia, eu sou tipógrafo, não sou cap designer, e eu uso tipografia no dia a dia. E para que eu a use, ela tem que funcionar de alguma forma. Né? E daí eu fiquei um pouco pensando assim, o que faz com que uma tipografia funcione? Eu não sei se eu consigo responder, mas eu vou mostrar 3 projetos que eu acho que de algum jeito a tipografia bem funcionou. Né? E antes de entrar nos projetos, eu acho que tem 2 ideias assim, que são importantes para mim no entendimento do uso da tipografia no design. Né? Primeiro, essa frase, que é a tipografia da linguagem, nossa Dalin Lutton, é um pouco fundamental. Enfim, é fundamental entender que uma coisa grafada na Helvética diz o mesmo que algo grafado na Times, mas de uma maneira diferente. Sim, isso para a gente aqui, ainda mais no sábado de manhã, é evidente, né? Ninguém tem dúvida. Mas, por outro lado, esse é um negócio que as pessoas não nascem com essa consciência. É curioso. Então, eu, como professor, consigo perceber que isso não é inato. Ou seja, para que você entende isso, é uma espécie de uma revelação divina. Ou seja, que as coisas dizem coisas. Eu acho que isso é importante na hora de pensar no projeto. E outra coisa que eu acho que me pauta, assim, na hora de começar um projeto editorial, é entender que a tipografia é a unidade mínima de um projeto editorial. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que se a gente tiver dividir um projeto editorial numa escala de um macro para micro, a gente poderia dizer que, enfim, a gente tem 3 unidades. A gente tem a página como uma unidade macro, a gente vai pensando num zoom in, chega na mancha de texto, né? E da mancha de tipografia. E é um pouco pautado por isso que nasce o primeiro projeto que eu vou mostrar para vocês, que é o projeto da revista Sebote. A revista Sebote é uma revista quadrimestral
publicada pelo Instituto Moreira Salles, uma revista que publica ensaios, e isso, o fato dela publicar ensaios é definidor da cara dela, por quê? Porque o ensaio, o que é um ensaio, né? É um texto que fala sobre um determinado assunto, é um texto de ideias, mas que tem em sua forma algo muito importante, ou seja, um texto que a forma, a maneira como o texto é escrito, é fundamental, né? Então, eu acho que o projeto gráfico da revista, eu acho que de cara tinha que lidar com essa questão formal, ou seja, são textos muito bem escritos. Isso é uma revista de textos, a tipografia é fundamental, né? Então, era uma revista, sobretudo, para ser lida, que o desafio aí era fazer o que era bem tratar esse texto, tratar ele com carinho. E, enfim, o projeto começou com a escolha de uma família tipográfica, e essa família, depois de uma pesquisa, eu escolhi uma família chamada Malha, desenvolvida, está presente bem agora aqui com você. Talvez eu lembre, mas não sei se eu vou lembrar, mas enfim. É distribuída pela Overtime. E é uma família generosa, grande, ali, que dava conta de todos os desafios que esse projeto ia enfrentar. E tinha umas outras qualidades que eu estava em busca. Primeiro, ela tinha que ser desenhada, enfim, porque o projeto aqui da revista é um projeto que tirava partido do desenho da tipografia, mas ao mesmo tempo não podia ser desenhada demais para chamar atenção para si mesmo e fazer com que o texto ocupasse o segundo plano, né? E tinha que ser uma família generosa, que tivesse todos os caracteres, todos os bits, tudo aquilo que a gente costuma usar no nosso dia a dia. Né? E daí, partindo um pouco para o desenho da revista, é o seguinte, basicamente o desenho da revista é isso aqui. A gente tem uma estrutura que é um grid, que está por detrás de 6 colunas, que organiza todas as informações, e a cara da revista, ela nasce muito em função da mancha de texto. Não tem muito o que inventar numa revista como essa aqui. O texto tem que ser bem tratado, tem que ser lido, e o que dá dinamismo para as páginas é a maneira como os textos vão se organizando nesse determinado espaço. E claro, eu estou puxando a sardinha para a tipografia aqui, mas as imagens da revista são aqui são importantes, porque são imagens que não só ilustram, eu não consigo pronunciar. Avisaram aqui pelo live stream, quem fez a malha é o Nicola Jurek. Não sei se você fala. Mas então, as imagens aí têm um papel importante. Elas não só ilustram os textos, elas comentam os textos. Né? Então tem um trabalho de edição de arte para além do projeto gráfico que é fundamental. Aqui eu estou mostrando alguns todos os ensaios abrem dessa maneira, ou seja, a gente tem um texto aqui à direita, a gente tem esse pequeno olho, aqui a gente tem o título, aqui a gente tem a mancha inicial, e lá sempre à esquerda a gente tem uma imagem. Né? Aqui mais um abre, a gente vai seguindo, enfim, os textos são intermeados por imagens, e aqui um outro exemplo. Né? E aqui um exemplo de uma página mais densa, enfim, tem textos que têm 3.000 caracteres, tem textos de 50.000 caracteres, é um projeto que precisa lidar com esse espectro, esse grande espectro aí de quantidade de caracteres. Então, eu acho que a tipografia é fundamental porque é ela quem faz, ela quem dá unidade para a revista. Ou seja, eu entendo esse projeto como uma espécie de palco para que quem brilhe, quem de fato aparece aqui é a tipografia. Né? E aqui, numa das únicas seções fixas da revista, que nós chamamos de alfabeto, que a gente escolhe uma palavra, ou 2 palavras a cada edição e define essa palavra, a tipografia aparece com uma força maior. Enfim, aqui a gente sempre tem a primeira letra da palavra do verbete é grafada em caixa abaixo, ela aparece num corpo maior aqui, e ela é usada, e a gente tira partido da sintaxe, da cara dessa letra. Enfim, é a cara da letra, é o desenho da letra, a letra com imagem que particulariza essa seção da revista. Né? E aqui também, no alfabeto, a página direita ela tem um corpo maior e ocupa 6 colunas de lado a lado aí da página. Aqui uma outra dupla também no alfabeto. E aqui uma página seguinte ao alfabeto,
que os textos nessa seção estão gravados em 2 colunas, ocupando as 6 colunas estruturais do projeto. E na Serrote a gente também tem uma seção que se chama ensaio visual. O que é ensaio visual? É ali uma quantidade de páginas, normalmente costumam ser 2 cadernos, ou 32 páginas, que são dedicadas a imagens que constituam, em seu conjunto, uma narrativa. Então são imagens que, para a gente, da maneira como a gente entende, têm o mesmo status, o mesmo estatuto do texto. Né? Então, isso é uma outra particularidade desse projeto. Enfim, acreditar aí na força da imagem. Isso aqui é um outro exemplo de um ensaio visual. Essa é uma artista inglesa que chama Tasca Jean. E ela faz umas intervenções, ela se apropria de imagens de árvores, depois ela faz umas intervenções com tinta a óleo sobre essas imagens. E o que a gente está vendo aí são alguns exemplos desse trabalho dela. E essa aqui é a capa da revista, e na capa da revista acho que é um pouco patente a ideia de que a tipografia é quem comanda. Olha que a gente vê, todas as edições que a gente tem até agora, são 12 edições, a gente vai fechar a 13ª agora no começo do ano. Eu acho que no final das contas, o que dá unidade para essa revista como um todo é a tipografia. Por quê? Porque a gente tem uma diferença grande de registro imagético entre cada uma dessas capas. Né? A gente tem fotografia, a gente tem desenho a traço, a gente tem pintura, tem fotografia colorida, PT, a gente tem um desenho feito no iPhone, a gente tem uma quantidade grande de registros. Enfim, o que dá unidade aí é exatamente a tipografia, ou seja, o logotipo da revista que é grafado na malha em itálico black, pronto, é isso. Isso faz com que a Serrote seja identificada onde ela deve ser identificada. Né? Partindo para o segundo projeto, é um projeto que também se apropriava ali, um pouco como a Serrote, daquilo que a coisa é, ou seja, a gente tinha, o que era? A gente tinha uma tese doutorada em português, defendida na Universidade do Porto, sobre a Clarice Lispector. E era um texto ali, que tinha 800.000 caracteres, um negócio brutal. Tinha 875 remissões ao nome da Clarice, ao longo desse texto. Centenas de notas de rodapé e citações 1000, ou seja, era um texto acadêmico. Texto acadêmico é aquele texto que vocês bem sabem como que é, tem uma arquitetura muito própria. Né? E é um livro, enfim, que é um livro a ser lido. Senão a gente não faria nenhum sentido fazer um livro que não seja lido. Eu não sei quem encara esse livro, mas é para ser lido. Então, qual é a ideia, afinal das contas? Era revelar e não esconder tudo isso. E eu me coloquei em uma espécie de desafio, que era o seguinte: era fazer com que o projeto nascesse com aquilo que a gente tem em mãos, ou seja, nenhum outro elemento para além do texto deveria ser inserido nesse projeto. É um alto desafio. E tinha uma questão, que era um pouco o currículo do editor, que ele queria que tivesse Clarice, que a Clarice aparecesse na capa de alguma forma. Né? Então, entrando aí no texto, no projeto, de fato, essa aqui é uma página de uma da abertura ali do prefácio. A tipografia escolhida foi a Swift, porque eu queria que essa tipografia tivesse algum tipo de referência, desse um tipo de referência ao universo livresco e fosse também ao mesmo tempo super econômica, porque a gente tinha que fazer com que esse livro, com que essa mancha rendesse, senão isso fica um livro ainda maior do que ele já é, que são 600 páginas. Só que depois eu fui descobrir, na verdade, que a Swift não foi desenhada para livro, mas sim para jornal. Isso prova que foi um inábil nesse sentido, mas vamos lá. Então, a gente vem aqui uma página dupla, e eu acho que a beleza, sei que a gente pode dizer assim, dessa página vem muito em função da maneira como o texto se organiza na própria página. De novo, a minha interferência sobre essa página é meio que mínima. Claro, tem aí, definir o tamanho da mancha, definir, enfim, tipografia, definir entrelinha, mas acreditar também um pouco que o que importa é o texto, é o que está aí. E acreditar também que no dinamismo, página a página desse texto, é o que vai fazer com que esse livro tenha algum tipo de graça do ponto de vista visual. Então é isso, o texto.
Aí, nesse sentido, nessa vontade de não esconder essa estrutura acadêmica, a gente resolveu fazer o seguinte. O texto é grafado em vermelho, e as notas de rodapé, como vocês veem aqui, não são de rodapé, no final das contas, elas são grafadas em rosa. Isso faz com que, na verdade, elas se destaquem dessa mancha. Claro, tem uma espécie de redundância, eu gostaria de dizer, por quê? Porque ela se destaca pela superfície e também pela cor, mas enfim, eu optei pela redundância. Aqui no zoom a gente vê que essa nota tem uma outra cor, e daí, no final do capítulo, de cada um dos capítulos, a gente tem uma seção de notas. E nessa seção de notas, o que acontece? A nota é grafada com a cor a qual o subscrito era referenciado durante o texto. Então, isso foi uma maneira de indexar, de deixar claro ali, quase como uma espécie de revelar ainda mais essa ideia de hiperlink, que não é grande novidade, que existe num texto cheio de notas de rodapé. Né? E para isso também a gente criou, enfim, colocou no livro 2 fitilhos. Tinha um fitilho com a cor do texto corrido, que era esse marrom vinho, e o outro fitilho com a cor das notas de rodapé, esse rosa. Né? E daí esses fitilhos, o sujeito ia, de um modo analógico, navegando por esse livro de 600 páginas, através ou com a ajuda desses 2 fitilhos. Né? E, avançando um pouco, enfim, definida essa cara aqui do livro, a cara que vai fazer com que essas 600 páginas aconteçam, eu fiquei muito pensando que poderia ser essa capa, no final das contas. Né? Se eu tinha me auto-atribuído esse desafio de fazer um livro no qual todo o projeto vem do que está nele, a capa não poderia lançar muito nem outra coisa além do que já está aí. Para além disso, tem uma outra questão, assim, que a iconografia da Clarice é uma iconografia que é restrita. As imagens da Clarice são imagens que circulam por aí, não tem um grande retrato da Clarice que é desconhecido. Né? E botar mais um retrato da Clarice na capa desse livro não fazia muito sentido, enfim, não particularizava essa publicação no final das contas. Enfim, e o que particulariza essa publicação no final das contas? Ao meu ver, eram essas 875 vezes em que Clarice aparecia ao longo do texto. Afinal de contas, isso é muito sobre a Clarice, um livro de 600 páginas sobre a Clarice. Então, o que a gente fez? Né? A gente começou a separar, aí, ao longo do livro, todas as vezes que a Clarice aparecia. A gente foi separando, página a página. Eu vou passar para vocês. Daí, depois que a gente separou todas, a gente juntou todas. A gente criou essa mancha tipográfica que, na verdade, condiz com a posição exata que a gente tem em cada uma das Clarices no miolo do livro. E isso virou a capa do livro. Ou seja, esse livro é como se a gente conseguisse olhar através da capa e conseguisse ver todas as remissões da Clarice Lispector que acontecem em todas as páginas da publicação. Né? Então, a capa, de fato, é isso aqui. Ou seja, a gente tem aí por detrás uma impressão com essa mancha tipográfica, com a posição de cada uma dessas Clarices, e sobre ela tem uma sobrecapa, que é impressa no papel vegetal, de serigrafia, que tem grafado o nome do livro. Ou seja, a gente conseguiu, no final das contas, dar conta daquela demanda que o editor queria. Né? Ele queria Clarice na capa, ele tem 835 Clarices na capa, ele não tem dúvida disso. E, na abertura de cada um dos capítulos aí do livro, a gente colocou, a gente tem essa aqui é a mancha que vem a seguir. Ou seja, então no primeiro capítulo a gente tem essa mancha mais densa. Né? No segundo capítulo a gente vai deixando Clarices para trás, a mancha vai ficando mais rarefeita. Clarice vai embora. Você ficou percebendo? Vai embora, vai embora. Vai. Então isso aqui é o último capítulo, no final das contas. Então o cara já passou aí por 780 Clarices e chegou finalmente no último capítulo do livro. Então, enfim, esse projeto aqui
eu acho ele bacana, eu trouxe ele para discutir com vocês, porque é isso, porque ele é essencialmente tipográfico. Nada além da tipografia faz com que o livro fique de pé. Daí, terceiro projeto, é esse episódio da exposição que fica em cartaz até amanhã no Sesc Pompeia. Não sei se vocês foram ver. A exposição de um artista inglês que chama Isaac Julian, que é um vídeo artista inglês. Eu imagino que vocês não tenham ido ver porque ela foi muito mal divulgada, uma falha, mas enfim. E são apresentadas nessa exposição 4 grandes videoinstalações. E ele tem uma coisa do trabalho dele, que é uma marca, que assim, a narrativa, a maneira como ele constrói as histórias é fragmentada. Ele costuma fragmentar essas histórias para daí recontar as histórias. E tem uma grande instalação que a gente vê ali no Sesc Pompeia, que ela é feita de 7 telas, né, nas quais, que é isso aqui, que para você aprender o trabalho, para você entrar no trabalho, você precisa de fato circular por esse pavilhão, você precisa andar por esse espaço. Né? Então, cada um vai ver uma espécie de vai se apropriar de uma maneira diferente desse trabalho. Não existe um certo e um errado, ou seja, porque dependendo do seu ponto de vista, você vai ver uma tela, dependendo do que você vai ver, você vai ver outra. Então, é um trabalho que é não só imersivo, mas, sobretudo, espacial. Né? Enfim, eu acho que a identidade visual, essa exposição é um projeto em parceria com o Celso Longo. A gente ficou muito pensando na maneira de, enfim, traduzir aí, para a identidade visual, essa ideia de fragmentação. E traduzir um pouco com aquilo que a gente tem em mão. Enfim, a gente tem o que em mãos? Tipografia, de novo. A gente meio que se autodeu esse desafio de resolver tipograficamente essa questão, né? Então, aquele desenho esquemático aí das telas dele, só para exemplificar ainda mais para vocês como funciona essa construção que ele faz da narrativa para criar uma nova narrativa. E daí, quando a gente começou a desenhar, a gente viu que tem uma feliz coincidência para além de tudo, que é o seguinte: a exposição chama de Geopoéticas, e o artista se chama Isaac Julian. 11 letras de um lado, 11 letras de outro. Foi uma alegria quando a gente descobriu isso. Uma alegria por quê? Porque isso propiciou com que a gente fizesse isso. Ou seja, que a gente embaralhasse aí o nome do artista pela da exposição. E a gente fizesse de uma maneira análoga aquilo que ele costuma fazer nos próprios trabalhos. Mas com aquilo que a gente tem em mão, de novo, a tipografia. Né? Só que isso aqui, obviamente, não dá leitura nenhuma. Né? Então a gente também resolveu fazer com que isso, de uma forma ou de outra, fosse minimamente legível. Ou seja, a gente resolveu fazer com que essa história tivesse algum tipo de fio condutor. Né? Então, separando aí um pouco as informações e recorrendo à ajuda de cor e de diferença de pesos tipográficos, a gente conseguiu chegar numa marca que, sim, era minimamente legível. Muita gente não conseguiu ler esse cor. Mas que é isso aqui, a marca da exposição é isso aqui. Né? Eu sempre leio Jeans aí, Isaac Jeans. E essa marca aqui, no final das contas, ela propiciou muitas aplicações bacanas, com esse princípio de que isso aqui pode se dobrar no espaço de uma maneira semelhante ali, ou enfim, um recurso semelhante ao usado pelo artista. Então, ali no espaço do Sesc Pompeia, que é incrível, né? A gente resolveu fazer com que o título da exposição, ao invés de estar grafado num painel, ele estava ali voando, ele estava preso às tesouras daquele pavilhãozão, e ele voa em diferentes planos, assim, numa relação, para mim, muito direta com o trabalho dele. Né? E também uma relação muito direta com a arquitetura do espaço, né? Porque madeira, a gente está usando materiais que são muito caros ali na bobagem, no final das contas. Nada além de madeira foi usado. Então a gente grafou a gente tem esse grande título lá em cima no Sesc Pompeia e também, olha que você desce ali no Sesc Pompeia, você tem um pavilhãozinho da esquerda aqui, que é onde a gente tem esse trabalho das 7 telas, e nessas tesouras a gente também grafou mais uma vez o nome do artista, que é isso aí. Né?
E aqui é uma outra vista dele. Isso aqui são placas de MDF cortadas e depois pintadas, né? Então elas criam esse emparelhamento, assim, e é legal que você consegue ver através disso, e elas se retroiluminam, porque elas são cortadas, a luz vem por detrás, enfim, é um efeito que é bacana. E para aí, eu abro um parênteses, aqui vou fazer uma digressão no final das contas, sair do universo editorial e falar de uma outra coisa que tenha nos interessado lá no estudo, que é o seguinte: é essa relação entre a tipografia, entre a letra e o espaço. A gente tem feito bastante projeto de exposição lá, sobretudo em conjunto com o Celso, e a gente sempre fica pensando um pouco de que maneira que a tipografia pode se relacionar com o espaço, com a arquitetura, com a cenografia da exposição, né? Isso aqui, então, o que eu estou de tempo? Sim? Tá. Isso aqui é uma exposição do Sérgio Copenhague, em Passo das Artes, em que o título da exposição, a gente fez uma animaçãozinha, um stop motion, e ele era projetado, enfim, tinha uma animaçãozinha, esse título ia meio rotacionando. Aqui é uma exposição que a gente fez no Memorial do Imigrante, é uma grande parede tipográfica. Aqui é uma exposição, de novo, da Pompeia, em que essas letras eram feitas de discos de MDF cortados, empilhados, de diferentes profundidades. Aqui é uma exposição do Instituto de Morações do Rio de Janeiro, sobre Fellini, e esse tudo Fellini foi pintado, de fato, nesse painel de MDF. E a cenografia da exposição inteira era dada um pouco por isso, por esses andaimes, uma coisa work in progress. Esse aqui é um painel de abertura com a exposição do João Café no Sesc Paulista, e esse LED aí foi construído a partir de etiquetas de adesivos. Enfim, isso aqui é um conjunto de adesivos que foram sendo sobrepostos e a gente construiu esse LED. Essa aqui é uma exposição no MAN, em São Paulo, que aconteceu em janeiro, agora desse ano. E era um grande lettering na parede pintado também. Isso aqui também no Passo das Artes, era parte de uma exposição e que era feito por 3 layers. 4, acho. 4 layers de acrílico com adesivos em diferentes posições que criavam essa dimensão aí. Ó, não tem novo. Então vai, de volta, no final da direção. Daí, voltando para o editorial de volta, por isso que eu falei de volta. Voltando para o editorial, a gente vai para o catálogo dessa exposição que eu acabei de mostrar para vocês. E o catálogo é basicamente isso aqui. E a gente lançou mão aí de uma estrutura que é um grid de 6 colunas, e a ideia era um pouco, de novo, revelar um pouco essa estrutura e fazer com que, de alguma maneira, a gente conseguisse criar uma conexão com o trabalho dele, né? Dele e nós. Então, cada um dos 4 trabalhos que estavam sendo expostos, que a gente tinha eles no catálogo, eles assumiram uma cor, a gente tirou uma cor desse trabalho. Então é o verde, o amarelo, o azul e esse cinza, né? E nas páginas a gente demarcou assim o baseline grid por esse palitinho. Então a gente tinha esses retângulos que iam passeando página a página. Então não é estrutura, o catálogo não é assim, obviamente, né? Então o catálogo era isso aqui. A gente tinha uns 5 grandes ensaios que tentavam dar conta do trabalho do Isaac, e são ensaios bilíngues, né? Então o que a gente fez? Essas manchas de texto, elas ficavam meio flutuando, elas eram balizadas por esses retângulos coloridos que demarcavam a colunagem do catálogo e o entrelinha. Então isso fazia com que, de novo, um texto maçudo, não falei maçante, falei maçudo, fosse dinâmico, que ele fizesse com que o leitor entrasse ali com algum tipo de desenvoltura na ideia do texto. Enfim, está vendo aqui esses exemplos desses símbolos de coluna. Fez em inglês símbolo, foi isso. Isso aqui é uma página dupla de abertura de cada um desses trabalhos, né? E daí tinha esses retângulos que dançavam pelo espaço.
daí você teria uma ficha técnica que excedia cada trabalho. Daí quando a gente entrava nos trabalhos, de verdade, tinha lá a imagem do trabalho, e cada trabalho tinha ali um folder. Ou seja, ele tinha uma página que era uma página que você desdobrava em 4, né? E que eu acho que tem aí, mais uma vez, uma conversa entre a ocupação espacial que o Isaac faz ali, quando ele faz as projeções dele, e a ocupação espacial que a gente fez no catálogo. Ou seja, o sujeito, de uma forma definitiva, ele tinha que manipular o catálogo para fazer com que as imagens se abrissem. Esse aqui é o trabalho do Isaac. O trabalho maior. É isso. Bom, na hora que você apresentou, você perguntou o que você fazia aqui, né? Eu acho que justamente a apresentação foi interessante para mostrar que quando a gente fala de tipografia, não é só pensar o desenho da letra. A gente vai muito em editorial, às vezes começar, você escolhe uma fonte pelas curvas que ela tem, pela variação de textos que a família tem, e só que geralmente até no caso de publicações de jornais e revistas, geralmente os problemas são os mesmos, né? Então você já começa a pensar a dinâmica, você pensa a legenda, você pensa a rodapé, você pensa um monte de texto, capilar. E o interessante é justamente nesse tipo de trabalho, você não tem essas, digamos, até restrições no começo, né? Eu acho que até isso permite um pouco pensar até de uma forma diferente, né? Então eu queria, assim, até saber, assim, na hora desses projetos que você mostrou, se a escolha tipográfica, se você começou pelo desenho, pensando, eu vi essa fonte é a fonte que eu quero usar, você adequou, ou se é o contrário, você começa a pensar nas possibilidades espaciais e depois escolhe a fonte. Eu acho que acaba não tendo uma regra da maneira como a gente trabalha ali no estúdio. Eu acho que tem uma coisa muito intuitiva na maneira como a gente escolhe as fontes também. Eu acho que é por isso que eu comecei falando que a gente não, por mim. Eu não sou um sujeito técnico. Eu sou incapaz de fazer uma descrição formal de uma fonte com os termos apropriados. Mas eu posso ter, a Serrote, eu acho que foi uma coisa assim, uma espécie de um amor à primeira vista. Eu vi aquilo e falei, ela de alguma forma conversa com o que a gente espera para criar uma revista como essa, porque ela tem uma elegância, eu acho, que tem ali nos textos, ela propicia um conjunto de layouts que a gente precisa na revista. Depois do lado do Isaac Julia, a tipografia que a gente escolheu era menos pautada pelo desenho que ela tinha, mas sim pelas possibilidades de desenho que ela permitia, entendeu? Então tem essa coisa também no jogo, no final das contas. Às vezes é bom a gente ter uma fonte que fale baixo, porque ela permite desenhos, e outras vezes é muito legal você ter uma fonte que fale por si só, né? Nesse caso do seu projeto mesmo, você escolheu a fonte já depois que decidiu aquela coisa de intercalar ou foi? Deixa eu lembrar. Eu acho que foi. Pode inventar também, né? Mas acho que foi depois, a gente chegou a fazer uns testes, porque ali importava mais o procedimento do que a fonte. A gente depois isso eu acho interessante, né? Porque justamente essa coisa, que a gente começa o tutorial, você vê uma fonte nova, você fala, pô, bacana, quero usar essa fonte. Aí você, tem casos até que você começa a tentar forçar a barra, né? Você tenta falar, pô, eu quero usar ela. Todos usarem também tem a sua fonte preferida, né? Se é aquela que você usa, tempão até você descobrir que você não gosta dela, nunca gostou, e sei lá como você usava, né? Você tem insistindo também. E eu vejo que normalmente costuma ser a fonte que muita gente também usa, né? A sua fonte preferida. Eu achei bacana ver essa coisa de, por exemplo, usar Swift, que é a fonte realmente para jornal, e ela ser usada em outros tipos de publicação, e até depois, mesmo pela ciência, a gente continua usando ela. Né? Isso é bem bacana também, a gente ficar colhido isso. Mas nesse caso, é uma opção pragmática, né? Porque o jornal ela rende muito, a gente precisava que ela rendesse muito. Sim. E aí, nesse caso desses projetos também, é interessante ver essa coisa que o grid é a própria ilustração. Você fala quando a tipografia domina a página, a Vera está dominando com um monte de textos se transformando em ilustração. Né? Sim, E aí eu queria saber se nas escolhas das fontes que você fez também, se você chega a perceber que às vezes a consistência de espacejamento, se acentos que é mal feito, coisa assim, se chega a prejudicar essa mancha até o ponto de você trocar por outra. Não, sim, certamente. Tem fontes que, evidentemente, tem acentos que estouram e fazem com que a mancha fique com uma cara totalmente.
heterogênea e ela é limada, a Deus dos acordos. Né? Sim, isso acontece, certamente. Acontece, claro. É isso, né? Como tem que funcionar no das contas. Eu acho isso, assim, eu curti bastante, acho que essa coisa realmente de pensar, essa coisa com tipografia espacial, né? E realmente, assim, uma coisa que te agregou bastante, acho que no dia, assim, esse mix de apresentações. E no final do dia, a gente retorna também, discutir um pouco